Bom, pessoal, eu sou o Lucas e eu vou apresentar o trabalho Análise Multicritério pelo método Prometheus-SAP VM1, avaliação de sistemas ERP em uma indústria no Rio de Janeiro. Eu estou cursando a disciplina isolada de Desenvolvimento de Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão, que é ministrada pelo professor doutor Marcos dos Santos no Instituto Militar de Engenharia. Tá? Esse vídeo está sendo feito em agosto de 2020. O trabalho está dividido em 5 partes fundamentais, sendo elas introdução, problema observado, o método Prometheus-SAP VM1, que é a parte de revisão bibliográfica e explicação do método, estudo de caso, considerações finais. Bom, e eu desenvolvi essa nuvem de palavra, né? Ela é até interessante que ela tem um formato de o rosto de uma pessoa e no meio tem um ponto de interrogação. E essa nuvem de palavra ela é formada pelas palavras que tiveram maior relevância no artigo, no desenvolvimento do artigo, as palavras que mais apareceram. Então elas se destacam mais. Preferência, processo, ERP, empresa, sistemas, software, análise, critério. Então, são algumas palavras-chave que já dão a entender o tipo de assunto que vai ser abordado no trabalho. E o trabalho ele fala justamente sobre sistemas ERP, né? E a gente precisa avaliar determinados critérios. Existem relações de preferência. A gente está falando sobre software no artigo. E como parte de referencial teórico, utilizar um sistema integrado de gestão, né, ou ERP, ele é fundamental para o crescimento e controle dos processos que estruturam uma organização. E ainda segundo Basílio, 2019, a utilização do ERP vem aumentando a cada dia, devido a razões como os sistemas não aderentes às necessidades da empresa, atraso de informação, incapacidade de integração entre o Departamento de Tecnologia da Informação e outros setores, né, fora diversos outros fatores que são favoráveis à utilização do ERP e que implicam em pontos extremamente negativos em empresas que não utilizam o ERP. E o artigo ele aborda a importância de um sistema ERP para uma indústria de plástico situada no Rio de Janeiro. E para isso, foi utilizado um método de apoio à decisão para auxiliar sobre os melhores sistemas disponíveis no mercado. Bom, a empresa ela utiliza atualmente 2 sistemas que fazem integração pelo banco de dados. Um sistema que controla a parte administrativa, faturamento, emissão de notas, enfim, controles administrativos. E um outro sistema que faz a parte de controle de manufatura, apontamento de produção, verificação de estoque, estrutura de produto, tudo que é voltado para a parte industrial. E a utilização dos 2 sistemas pelo banco de dados ela vem causando uma série de problemas que vem implicando muita dificuldade na parte de controle da produção, controle da manufatura. Dentre esses problemas, alguns observados foram a falta de controle na movimentação entre os estoques do almoxarifado, produção e expedição, a impossibilidade de verificar a estrutura de produtos em uma única tela, ou seja, não é possível explodir a árvore de produtos e verificar quais itens estão sendo consumidos naquele produto, os itens pais, os itens filhos. A impossibilidade de rodar o modelo de análise do plano de produção mensal, sendo essa realizada de forma totalmente manual. Ou seja, não é possível gerar o MRP. É tudo muito manual, é necessário exportar uma informação e fazer uma modelagem completamente do zero para poder enxergar e elaborar o plano de mestre de produção, fazer a integração com outros sistemas, visto que as informações elas ficam em um sistema central
que se comunica com um outro sistema pelo banco de dados. E nenhuma nova funcionalidade disponibilizada pelo software desde a implantação e elevados custos para qualquer customização solicitada. Bom, com isso, a direção solicitou que os analistas envolvidos no processo, o engenheiro responsável pelo planejamento, buscasse uma nova solução de sistema ERP. Então foi pesquisado no mercado 17 empresas que são fabricantes de software, que disponibilizam um tipo de serviço. Dessas 17 empresas, 10 foram selecionadas. Das 10 selecionadas, ao longo de aproximadamente 2 meses, aconteceram diversas reuniões por videoconferência para que fosse possível fazer um levantamento de dados, escolher todas as informações importantes, né, para poder avaliar se as empresas elas têm aderência ou não aos processos da empresa, verificar custo, tempo de implantação, retorno de investimento e, por último, aplicar o método AMD. E o método AMD escolhido, né, para ser usado como ferramenta de apoio na tomada de decisão, ele foi o método Prometheus-SAP VM1, que ele é um método híbrido, né, desenvolvido agora em 2019. E ele é um método híbrido que ele é a junção do método Prometheus e do método SAPEVO-M, que é uma evolução do método SAPEVO de 1997. O método ele é operado em 6 etapas, sendo elas: realizar a estruturação do processo de avaliação, avaliar as alternativas pelos critérios qualitativos, avaliar as alternativas pelos critérios quantitativos, identificar o grau de importância de cada critério, obter os graus de preferência globais e a análise dos resultados. O método inicialmente trabalha partindo de uma matriz M, onde são avaliadas alternativas e critérios, conjunto de alternativas e conjunto de critérios. E os critérios eles podem ser qualitativos e quantitativos. O método ele também trabalha com uma escala de preferências verbais. E essa escala é uma escala de 7 pontos, que ela vai de -3 a 3, que é a escala utilizada pelo SAPEVO. E a escala na parte verbal, ela diz que é absolutamente pior, que ele é absolutamente menos importante, vale -3, muito pior, que ele é muito menos importante, ele vale -2, pior, que ele é menos importante, ele vale -1, equivalente, que ele é tão importante quanto, ele vale 0, melhor, que é mais importante, vale 1, muito melhor, que ele é muito mais importante, vale 2, e absolutamente melhor, que ele é absolutamente mais importante em relação ao outro, ele vale 3. E após realizar o julgamento para a escala de preferência, é necessário normalizar os valores obtidos, estabelecendo as grandezas de importância das alternativas no critério avaliado. Elas são submetidas a uma nova análise de maximização, onde A1 subtrai A2. Obtendo uma nova matriz, os valores são normalizados pela função com variação linear. Depois de realizar a avaliação qualitativa e gerar a matriz normalizada, é preciso fazer a avaliação quantitativa em relação aos critérios. E é muito importante frisar que essa avaliação quantitativa ela é toda baseada na axiomática do método Prometheus. Para cada critério definido, é necessário especificar uma função de preferência generalizada PJ. E logo após, comparando as alternativas A1 e A2, pertencentes ao conjunto A, pela função de preferência PJ, temos que a preferência de A1 em relação a A2, Px, é igual à preferência A1 menos A2. E aí, tem-se o grau de preferência de A1 sobre A2 segundo o critério J. Se o critério for de maximização, usa-se A1 menos A2. Se ele for de minimização, A2
menos A1. Conforme indica Moreira, Santos e Gomes, é considerado o valor de soma máxima e mínima possível dentro do conjunto de critérios J na aplicação de SAPEVM1, onde a soma máxima é obtida por x igual a n-1 vezes 3 e a soma mínima é representada por x igual a n-1 vezes menos 3. Após obter a soma das relações de preferência, é possível fazer a normalização. E aí essa normalização ela considera a soma máxima e a soma mínima. Após realizar o cálculo da normalização, ponderando as preferências das alternativas, é possível obter o índice de preferência global, os fluxos de preferência positivo, fluxo negativo e fluxo líquido. Com isso, foi utilizado o software web Prometer SAPEVM1, foi desenvolvido no IME para auxiliar na escolha de um novo sistema ERP. E os critérios utilizados para avaliação do problema foram 9 critérios, sendo eles qualitativos e quantitativos. Desses 9 critérios, são eles facilidade de utilização do sistema, complexidade de desenvolvimento, flexibilidade para trabalhar com o sistema em nuvem, tempo de implantação, custo da implantação, mensalidade, retorno sobre o investimento em meses, percentual de aderência, tempo de mercado das empresas no sistema. Após levantar as 10 alternativas que seriam avaliadas e os 9 critérios que seriam utilizados no processo de avaliação, né, sendo esses critérios qualitativos e quantitativos, foi possível preencher a matriz com os dados quantitativos escolhidos e os dados qualitativos avaliados pelos analistas envolvidos no processo decisório. Com a matriz devidamente preenchida, foi possível acessar o Prometer SAPEVM1, volume 1, desenvolvido por Moreira, Santos e Gomes, no IME, agora no ano de 2020. E vale ressaltar que utilizar um software ele tem N vantagens, sendo ela a facilidade de utilização, a agilidade na análise do problema, a redução de possíveis erros axiomáticos, a possibilidade de verificar gráficos e grafos de forma completamente interativa, e tudo isso ele implica no ganho de resultado, na agilidade, né, e facilita muito o processo decisório. Bom, essa parte é a parte inicial do site do Prometer SAPEVM1, e logo nessa parte é possível colocar o título do projeto, a área que o projeto se enquadra, o propósito, se ele é um projeto acadêmico ou empresarial, e lá no topo tem algumas informações que são muito relevantes, né, explicando o método, as pesquisas que já foram publicadas utilizando o método, tutorial, né, e é super simples de utilizar o sistema. O método ele é um método robusto, né, a parte axiomática dele é robusta, mas utilizando o software fica tudo muito simples. Depois que preencher as informações, é só clicar em iniciar a avaliação, começar a fazer as relações de comparação entre os critérios, colocar os dados qualitativos, quantitativos e verificar os resultados obtidos. E outro ponto interessante também da utilização de um software, né, além de toda a segurança, né, se for preenchido de forma correta, é que isso difunde o conhecimento. Então é muito mais fácil e viável as pessoas utilizarem o software e isso começar a se difundir do que o trabalho ser feito todo na mão. Então a possibilidade desse software começar a ser utilizado em outros países é muito maior do que se o software não existisse e se o modelo fosse, se fosse necessário calcular tudo na mão ou em alguma planilha eletrônica, enfim. Então, a utilização de um software tem grande vantagem. E depois de definir a matriz e definir todos os critérios, e sendo eles qualitativos, quantitativos e as alternativas,
foi necessário definir a função, e a função utilizada foi a função de pseudo-critério com variação linear. A gente escolhe as relações de indiferença e preferência dos critérios quantitativos. E devidamente preenchido, é só a gente calcular para poder gerar os dados. E aqui o Prometheus PVM1 ele já gerou todos os dados. Essa tabela ela foi gerada automaticamente pelo software, onde todos os fluxos eles foram calculados, fluxo positivo, fluxo negativo, fluxo líquido. Ele também calculou os intervalos já com erro padrão. Então ele dá um resultado muito interessante. E no final ele dá o resultado que é mais esperado. Ele dá de uma forma ordenada os softwares que melhor atendeu às necessidades da empresa, de acordo com a avaliação da equipe que estava participando do processo. Ele coloca ali os 3 melhores softwares e ele coloca isso numa ordem que ele diz a melhor colocação e a pior colocação. Então isso é muito importante. Então, nesse caso, o melhor sistema seria o NoPCP. Outro ponto interessante do Prometheus PVM1 é que é possível gerar gráficos, e o gráfico ele indica a distância que as alternativas têm uma em relação à outra. No caso do gráfico de pré-ordem total, é possível verificar que o NoPCP ficou em primeiro lugar, ele não está tão distante do Upsoft, que ficou em segundo lugar. E lembrando que os métodos de multicritério eles são métodos de apoio à tomada de decisão. Eles não são métodos que vão definir o que precisa ser escolhido. Eles indicam a melhor opção, mas a decisão é sempre do tomador de decisão. Então o método indicou que o NoPCP é o melhor, mas se o tomador de decisão optar por escolher a segunda opção, é possível observar pelo gráfico de pré-ordem total que a segunda opção não está tão abaixo da primeira. Outro ponto interessante no software do Prometheus PVM1 é que além de gerar o ranking, além de gerar os intervalos, ele também gera grafo. E nesse grafo é possível observar que a alternativa que foi considerada em primeiro lugar, o NoPCP, ele não é dominado por nenhuma outra alternativa. Ele domina todas as alternativas. Então isso indica que realmente ele é a melhor opção para ser escolhido. E como conclusão, como consideração final, o NoPCP foi o sistema indicado pelo software Prometheus PVM1 após uma avaliação com a equipe, e é o software que pode ser indicado para a diretoria fazer o investimento, que é o software que mais vai dar resultado e vai ter o melhor retorno. O custo de investimento dele é aproximadamente 18.500, mensalidade 1.890, o tempo de implantação 80 horas. O retorno sobre esse investimento é estimado em aproximadamente 9 meses. O percentual de aderência, né, aos processos internos da empresa é 97,9%, isso é muito bom, porque ele atende quase 100% do que a empresa precisa. O sistema é em nuvem, também é algo muito positivo, pode ser acessado de qualquer lugar. A facilidade de utilização do sistema é muito boa. O fornecedor tem uma experiência de 15 anos no mercado de sistema e é pouco complexo se for preciso desenvolver alguma funcionalidade que a empresa que está contratando um software precisa. Então, esse foi o artigo que foi desenvolvido na matéria de desenvolvimento de ferramentas computacionais de apoio à tomada de decisão. O nome do artigo é Análise Multicritério pelo método Prometheus PVM1, avaliação de sistemas para uma indústria do Rio de Janeiro. E o software é muito completo e ele dá um resultado muito interessante. Muito obrigado, eu sou o aluno Lucas Ramon dos Santos Hermógenes.